Queridos, nós lemos o texto de Tiago, carta de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. A minha versão é a Nova Almeida atualizada, diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitado de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, trate de se aquecer, de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vamos ler de novo o versículo 17. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Fala conosco, Senhor, mediante a exposição da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós chegamos ao cerne, ao coração da carta de Tiago. Se nós fôssemos resumir a carta de Tiago, o versículo 17 seria o grande resumo da carta de Tiago. Tiago está dizendo que à medida que nós cremos, nós somos. Que não há vida de fé, de fato, que não seja uma vida vivida. Parece uma redundância. Mas a vida cristã é uma vida prática. É uma vida de ações. Existem coisas que não dá para a gente ver essas coisas de uma maneira separada, né? Você pensa, por exemplo, em arroz e feijão, né? Os dois têm que estar juntos. A briga sempre é se o feijão é por cima ou por baixo. Mas que tem que ter arroz e feijão, tem que ter arroz e feijão. Tem até algumas coisas que não funcionam se não estiverem completas. Há um tempo atrás, os meus filhos vinham cantando no carro, e sim, nós temos que orar pelos meus filhos. Eles vinham cantando uma música do Claudinho Bochecha, que ouviram, se não me engano, num Dia dos Pais, ou Dia das Mães, aquela famosa música Avião Sem Asa, Fogueira Sem Brasa, lembra? Sou eu assim sem você. E essa música vai fazendo um contraponto de coisas que assim foram feitas para caminhar juntas, né? O piu-piu sem o frajola. Mas as coisas têm que caminhar juntas. O que Tiago está dizendo, ele não está cantando a música do Claudinho Bochecha, que ele nem conhecia. Mas o que Tiago está dizendo é que fé e obras não são coisas contrárias, nem excludentes. Ao contrário, são coisas que precisam caminhar juntas. Têm que estar juntas. Não existe fé, de fato, se não houver ações correspondentes a essa fé. Mas essas ações correspondentes só são ações, de fato, abençoadas, se forem consequências da fé. Porque a gente pode ter ações por inúmeros motivos. Assim como a gente pode dizer que tem fé, mas essa fé não é vista na prática. Não é visível no dia a dia. Veja, quando nós lemos o versículo 14, Tiago vai dizer uma expressão no finalzinho do versículo 14, diz, será que essa fé pode salvá-lo? O que trouxe na cabeça de muita gente pensamentos de que Tiago esteja contradizendo Paulo. Porque Paulo diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E agora vem Tiago e diz, espera aí, mas essa fé sem obra salva? Parece que tem um atrito entre os dois, né? De fato, ao longo da história da cristandade, pessoas tiveram embates com Tiago e com Paulo. Martinho Lutero tinha muita dificuldade com a carta de Tiago, ao ponto de que quando ele fez a sua tradução, ele ficou receoso, se colocava a carta de Tiago no cânon bíblico. Ele chamava a carta de Tiago de carta de palha. Acredita nisso? Mas por quê? Lembremos do contexto no qual Martinho Lutero estava. Ele estava combatendo as obras, combatendo aquela ideia de que para ser salvo era preciso dos seus méritos, e se você não tivesse méritos suficientes, você podia pegar os méritos dos outros e comprar indulgências, comprar relíquias, pedir para que outros intercedessem em seu favor, aí você conseguia pegar emprestado um pouco dos méritos dos outros para você, e aí você era salvo. Quando Lutero tem um encontro com a Escritura, lendo Romanos, e ele ouve a expressão que nós somos justificados pela fé, aí então o coração dele se extravasou, e ele disse, é isso, a salvação é um ato da graça,
A salvação é recebida pela fé. E a partir de então, ele começa a combater estas obras que na cabeça de muita gente trazia salvação. Esse era o contexto de Lutero. Mas Tiago não está contra Paulo. Na verdade, eles estão falando de coisas complementares. Tiago e Paulo estão complementando a frase um do outro, porque o próprio Paulo vai dizer, nesse mesmo texto de Efésios, sim, vocês são salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então ele continua dizendo, pois somos feituras de Deus em Cristo Jesus, para a prática das boas obras. Paulo vai dizer que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas uma vez salvos, o nosso caminho natural são as boas obras. Somos salvos pela fé e só pela fé, mas essa fé nunca está desacompanhada. Fé genuína, fé verdadeira, nunca anda sozinha. Quando Tiago está dizendo no versículo 14, meus irmãos, qual é o proveito? A expressão aqui é exatamente essa expressão de para que serve? Que vantagem tem? Qual é o lucro? Tiago vai dizer, se alguém disser, e presta atenção nessa expressão, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras. Então Tiago pergunta, será que essa fé, Tiago não está falando, será que a fé pode salvar? Tiago está dizendo, será que essa fé, que é só de palavra, que é só da boca para fora, que não tem ações correspondentes, será que essa fé, é isso que Tiago está perguntando, será que esse tipo de fé pode salvá-lo? A NAA, Nova Almeida Atualizada, é muito assertiva ao colocar essa expressãozinha, essa. Porque ele está falando de um tipo de fé. O contraste de Tiago não é entre fé e obras, mas entre fé sem obras e fé com obras. Ele está dizendo de uma fé que é da boca para fora e uma fé que é encarnada, uma fé que é vivida, uma fé que é expressada nos seus fazeres e nos seus não fazeres. Porque existe um tipo de fé esquisita. Esse tipo que a gente diz, eu creio, mas na prática vive como se não cresce. Eu creio. Talvez você tenha ouvido muita gente falar isso. Não, eu sou muito crente em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Talvez você tenha visto muitos artistas, muitos influenciadores digitais, que depois se envolvem em milhões e milhões de escândalos por aí. Aí você vai ouvir uma entrevista da pessoa, ela diz, eu tenho muita fé em Deus, de que tudo vai dar certo, de que tudo vai funcionar. Tiago está dizendo, existe um tipo de fé que ela é proclamada com a boca, mas ela não é vivida no dia a dia. Só dizer que tem fé não nos salva. Só dizer que tem fé, de fato, não nos salva. Veja, o Tiago não está dizendo que a gente ganha a fé agindo. Tiago não diz que nós conquistamos a fé. Na verdade, no mesmo capítulo, no capítulo 2, que nós lemos na semana passada, no versículo 5, Tiago diz, escutem meus irmãos, por acaso Deus não os escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? O próprio Tiago diz que salvação é algo que a gente herda, é algo que a gente ganha, que salvação é algo que Deus faz em nós. Tiago já falou isso. Nós não construímos salvação, nós recebemos salvação. Nós somos agraciados com a salvação, e a recebemos por meio da fé, ao crer. E esse crer, só é crer de fato, se Ele nos coloca em direção ao próprio Deus, em direção à voz de Deus, em direção a um coração que é transformado. Simplesmente o que Tiago está dizendo é que dizer que cremos não é evidência da salvação. A pergunta de Tiago é, uma fé que é só da boca para fora, é uma fé salvadora? Uma fé que é só um discurso, é uma fé salvadora? Essa é a pergunta de Tiago. Porque as obras, queridos, elas provam a nossa fé. As obras são a mostra da nossa fé. Não é que a gente tem que provar, prova que você é salvo. Não é essa a ideia. O Tiago está dizendo é que não dá para olhar para uma pessoa e contemplar que ela
está salva, você está vendo o espírito novo dela, dentro do coração dela. Sabe, você passa numa rua, você vê uma árvore cheia de frutos. Você olha para aquela árvore, você não consegue enxergar a seiva correndo por dentro dela. Você sabe que a árvore está viva. Por exemplo, você sabe que eu estou vivo, não sabe? Eu estou vivo. Você não sabe que eu estou vivo? A diferença de uma pessoa dormindo e uma pessoa morta, você consegue discernir, não consegue? Os dois estão ali, semi-estático. Um está semi-estático, o outro está estático. Mas como é que eu sei que essa pessoa está dormindo e não está morta, está só dormindo? Como? Eu falo assim, estou vendo o peito balançando, então parece que está respirando. Alguns respiram até bem forte, né? Bem forte. Até é difícil de dormir em alguns casos. Não que isso aconteça na minha casa, não é isso. Nada a ver. Mas você consegue, existem sinais. Existem provas externas que mostram que aquela pessoa está viva. O que o Tiago está dizendo é que a nossa fé, ela é visível. A nossa fé pode ser enxergada. Inclusive, ela pode ser até classificada como grande, como pequena. Jesus disse várias vezes para os seus queridos discípulos, vocês são homens de pequena fé. Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, vamos fazer isso e aquilo. Então fé tem tamanho, pode ter até o tamanho de um grão de mostarda. Fé tem tamanho, fé é visível. Fé também pode ser alargada, fé pode ser desenvolvida. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10 vai dizer que a fé vem, que a fé chega até nós, pelo ouvir, o ouvir a própria palavra de Deus. Então a fé vai se desenvolvendo. Então lembre-se, nós somos salvos pela fé, mas a fé não caminha sozinha. A fé verdadeira não caminha sozinha. O que é fé? Aí a gente pode ir para várias definições de fé, mas de uma maneira muito simples. Fé não é um sentimento. Fé não é um desejo. Fé não é uma mera expectativa. Eu tenho muita fé que tal coisa vai acontecer. Não, fé não é isso. Fé é nós agirmos com base naquilo que nós sabemos que é verdade. Isso é fé. Quando você chegou aqui, nós cantamos, e aí o Mateus disse, podem sentar, e você não ficou pensando se essa cadeira ia te aguentar ou não. Não é? Você só sentou. Você agiu por fé. Talvez baseado em outras expectativas ou em outras experiências, que você já sentou nessa cadeira, estava sentado nela antes, ela já te aguentou uma vez, então agora eu posso só sentar. Isso é algo irracional, porque nós agimos a partir do que nós cremos, nós sempre faremos aquilo que nós cremos. Vou dizer de novo, nós sempre faremos aquilo que nós cremos. Ainda que eu diga que eu creio em uma coisa, quando eu faço a coisa contrária, eu estou de fato mostrando no que é que eu creio. Crer não é algo que eu falo, crer é algo que eu vivo. Dizer que eu creio não significa que eu de fato creio. Porque a vida mostra. O Skip Heitzig, ao comentar esse texto, vai dizer que fé não é simplesmente acreditar apesar das evidências, mas é obedecer e viver apesar das consequências. Fé não é, eu acredito, mas parece que está tudo... Não. É viver, é agir, é colocar em prática isso que eu sei, custe o que custar, porque eu sei que isso é o que eu sou. Então Tiago agora vai apresentar contrastes. Primeiro ele vai mostrar o que é uma fé fake. Claro que ele não vai usar esse termo, vai falar da fé morta. Mas primeiro ele vai apresentar um tipo de fé que é uma fé fake. E depois ele vai apresentar um tipo de fé que é uma fé viva. No verso 15 ele diz, se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessidade de alimento diário, e um de vocês lhes disser, peço de novo atenção nessa palavrinha, tem uma situação, ele diz, e alguém de vocês vai dizer, está falando de novo do discurso, do diálogo, verso 16, e um de vocês disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Ele está dando um exemplo daquilo que ele acabou de dizer. Uma fé que fala, mas que não age. Diz, não, se vier alguém, e aqui tem muita urgência. Talvez a gente não capte essa urgência aqui nesta versão que nós estamos lendo, mas a ideia aqui de alguém com falta de roupa é com roupa insuficiente.
Alguém necessitado agora de roupa. Seja porque está vestido de maneira não digna, seja porque está vestido de maneira não compatível com o clima. Imagina no frio a pessoa com uma regata. É disso que Tiago está dizendo. Alguém que está mal vestido, mas não mal vestido porque a roupa é velha, coisa do tipo. Não tem roupa suficiente para a sua necessidade. É isso que Tiago está dizendo. E não é alguém que tem dificuldade lá em casa. Ele está dizendo, é alguém que chegou aqui, você está vendo aqui, que não tem como se vestir. E ele diz ainda mais, pessoa que não tem alimento diário. E de novo, literalmente seria que tem comida efêmera. Ou que não tem a comida do dia. Alguém que está com fome na hora. E Tiago deixa essa cena ainda mais urgente. Ele diz, se um irmão ou uma irmã estiver nessas condições, não é alguém que você desconhece. Não é alguém que você nunca viu na vida. É alguém que você conhece. É alguém que caminha com você. Tiago está colocando aqui uma circunstância que é absurda. Porque a igreja de Cristo, sim, nós somos chamados a agir nesse mundo, a diminuir as diferenças nesse mundo, a tocar e a minimizar as dores que estão ao nosso alcance, sim. Mas isso começa em casa. Isso começa entre os domésticos da fé. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, que nós devemos fazer o bem a todos, mas em especial aos da família da fé. Tiago está propondo então uma cena absurda. Ele diz, alguém que você conhece, alguém que você ama, alguém que faz parte do seu convívio, aparece com roupas de menos e com a barriga vazia, roncando, e algum de vocês vai dizer, que Deus te abençoe. Vá em paz, se aqueça, volta para casa e enche a barriguinha. Tiago está dizendo, isso faz sentido? Essa palavra produz algo de fato? É isso que Tiago está dizendo, que proveito? Ele repete a mesma expressão do versículo 14, que proveito há dizer uma coisa com a boca e outra com a vida? E Tiago diz que essa história, alguém está com fome, e aí vocês dizem, vai embora. Que proveito que tem, entendeu? O argumento de Tiago. Tiago está dizendo, é absurdo. É absurdo. Não é só Tiago que fala desse absurdo. Não é só Tiago que fala dessa falta de empatia com a dor alheia. Não é só Tiago que fala. É só Tiago que fala que quando a gente olha só para nós, e não olha para fora, e não vê as dores que a gente pode de alguma forma minimizar, que nós não estamos demonstrando uma fé genuína, uma fé verdadeira. E aqui há o básico, comida e vestuário. Mas a gente pode aplicar isso a N situações. Ele fala da falta de um irmão. Ele fala de quando os nossos discursos substituem a nossa ação. E é muito fácil fazer isso. Não se envolver. E simplesmente desejar. E simplesmente falar. Mas aquilo que está ao nosso alcance, nós não fazemos. Às vezes, dizer nós vamos orar, é uma postura de fé. Mas às vezes dizer nós vamos orar, é uma postura de covardia. Às vezes dizer, eu vou orar por você, é o mesmo que dizer, eu não quero me comprometer com aquilo que eu poderia fazer para te ajudar. É isso que Tiago está dizendo, não mate o mensageiro, conversa com Tiago. Tiago está dizendo que a gente pode falar as coisas da boca para fora. E que parece até espiritual. Não parece espiritual? Vá em paz. Vá em paz. Pode parecer espiritual. E a gente pode pensar isso em N situações da nossa vida. É a pessoa que, por exemplo, está procurando um emprego. Ou diz que está procurando um emprego. E ora e diz, Senhor, eu creio que o Senhor pode abrir a porta de emprego para mim. Mas continua deitada no sofá. Não imprime um currículo. Não sai distribuir um currículo. Ela espera que alguém vai bater na porta, porque eu creio que Deus abre porta onde não tem porta. E é simplesmente alguém que está acomodado. Está em guerra no casamento. E ora e fala assim, Senhor, eu creio que o Senhor pode restaurar o meu casamento.
mas continua agindo como sempre. E tratando o outro como sempre. E ao invés de andar a segunda milha, enfia a segunda faca. Maltrata a segunda vez. Mas crê. Eu creio que Deus vai cuidar dos meus filhos. Mas a criança tem um celular, o adolescente tem um celular, completamente liberado, e ninguém sabe o que passa lá dentro. Quando entra no quarto, e a gente viu um vídeo recentemente de um conterrâneo nosso, falando sobre adultização, estão tentando sequestrar isso para a pauta política, para variar mais uma vez, mas de uma realidade. Na minha época, os meus pais ficavam pensando com quem que eu estava na rua, e essa era a preocupação, o que acontecia na rua. Hoje a rua entrou em casa, hoje o mundo entrou em casa, no toque de um dedo, e a gente ora para que os nossos filhos sejam guardados, mas não faz aquilo que cabe a nós para guardar os nossos filhos. E diz, eu creio, mas não age. O que o Tiago está dizendo é que uma fé da boca para fora é fé nenhuma, é fé morta, é fé inoperante, é fé inútil. Diz que proveito existe nisso. E de novo, não é só Tiago que fala isso. Olha o que diz João, na sua primeira carta, 1 de João capítulo 3, versículo 17, João diz, ora, se alguém possui recursos deste mundo, e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Essa é a pergunta de João agora. Aí no verso 18 ele diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. João fala de amor, Tiago está falando de fé, mas no final os dois estão falando da mesma coisa, de vida. Aquele que nasceu de novo, vive de uma forma diferente. Uma vez que o Evangelho nos alcança, a Bíblia chama isso de novo nascimento, nós somos regenerados. E uma vez que nós somos regenerados, nós somos uma coisa nova. E coisa nova que vive de jeito novo. As nossas ações, agora, passam a cada vez ser mais parecidas com essa nova coisa que a gente é. Claro que isso é progressivo, isso é gradual. Isso vai crescendo, de glória em glória, à semelhança de Cristo Jesus. Ou como diz o Salmo, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. É construindo dia após dia, é passo a passo. Mas são ações esperadas de alguém que nasceu de novo. Então ele diz no versículo 17, resumindo tudo isso, ele diz assim também, a fé se não tiver obras, e presta atenção na expressão, por si só, a fé se não tiver obras, por si só, essa fé sozinha, está morta. A gente não consegue ver fé de verdade, ela está morta. Então é dessa fé que Tiago está dizendo. Ele vai falar então que a fé salvadora ela é viva. Ela não é só um discurso inerte. Ela é algo operoso. É algo operante. No verso 18, ele diz, mas alguém dirá, novamente ele volta para essa ideia do discurso, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Tiago está propondo aqui um exercício retórico, né? Duas pessoas conversando. Uma diz, eu tenho fé. A outra diz, eu tenho obras. Mas esse que tem obras pode mostrar que essas obras são de acordo com a fé. E outro que diz que só tem fé, não tem nada para mostrar. Não tem nada para comprovar o seu discurso. Tiago diz, eu, com as minhas obras, mostro a minha fé. É uma declaração, neste caso, que apresenta provas. Enquanto que a outra é uma declaração sem validação. É uma declaração que não pode ser medida, aferida, vista. Não tem como. A fé verdadeira, ela é vista. E ela é vista na prática. Assim como a fé mentirosa. Assim como a fé verdadeira pode ser vista, a fé mentirosa também é vista. Ou será que você nunca conheceu alguém que dizia amar a Deus e todo mundo diz, ama não. Ah, fulano lá, eu conheço um crente. Tem uns crentes que não gostam, umas pessoas que não gostam de crente porque conheceu um mau crente. Né? Conheceu um péssimo exemplo de crente. Inclusive eu ouvi um pastor dizendo uma vez, de que a melhor propaganda do inferno é um crente meia boca. Melhor propaganda do inferno. Para as pessoas dizerem assim, eu, crente, igual a fulano, estou fora. Para ser crente igual a minha vizinha, para ser crente igual a minha amiga do trabalho, eu estou muito bem.
Aí a pessoa diz, eu sou crente. E todo mundo diz, não, só se for no capeta. Eu amo a Deus. Eu acho que não. Eu nasci de novo. Eu também acho que não. É a pessoa que fala, mas a vida fala outra coisa. Já ouviu aquela expressão? Aquilo que você faz, fala tão alto, que eu não consigo ouvir o que você diz. Já ouviu essa expressão? Aquilo que a gente faz, fala muito mais de quem a gente é, do que aquilo que nós dizemos. Porque a fé pode ser vista. Lembra daquela história de que Jesus estava em determinado ambiente, e 4 amigos trazem um 5º amigo que era paralítico, estava acamado, e vem trazendo ele no leito. Lembra dessa história? E eles chegam ali na casa onde Jesus estava, e eles não conseguem entrar com a maca para apresentar um amigo para Jesus. Lembra o que eles fazem? Eles sobem no telhado, abrem as telhas ou as palhas, e baixam o paralítico na frente de Jesus. E é muito lindo que os 3 evangelhos contam essa história. E os 3 evangelhos usam a mesma expressão. Marcos, por exemplo, diz no capítulo 2, versículo 5. Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus viu a fé que eles tinham. Jesus viu a fé que eles tinham. Ah, claro, Jesus vê, né? Ele olha para o coração, ele faz uma radiografia, né? Meio X-Men assim, estou vendo a fé lá dentro. Não, todo mundo viu a fé desses caras. Todo mundo viu a fé desses amigos. Eles sabiam que se apresentassem aquele paralítico para Jesus, ele seria curado. Sabiam tanto que não mediram esforços para subir no telhado, abrir as telhas e baixar o moribundo na frente de Jesus. Eles sabiam. Nada pode parar alguém que de fato crê. Nada pode parar alguém que vê a vida da fé como realidade e não como mero desejo. E eles descem aquele moribundo na frente de Jesus, e Jesus diz, legal, é isso. Eu vi a fé que vocês têm. E olha para o rapaz e diz, seus pecados estão perdoados, levanta e sai vazado. Acabou. Porque fé é visível. E aí vem uma comparação ainda mais dolorosa. Se por um lado, essa ideia de mandar alguém embora com fome e com frio, tendo condições de fazer, já é escandalosa, agora vem uma comparação ainda mais dolorosa no versículo 19, em que Tiago vai dizer, você crê que Deus é um só? Muito bem. Até os demônios creem. E tremem. Olha a comparação que Tiago faz. Ele fala que existe um tipo de fé, que é a mesma fé dos demônios. Se falar que fé morta já era um negócio difícil de engolir, e agora dizer que a fé parece com a fé dos capeta, sabe? Uma fé demoníaca. Que fé demoníaca é essa que ele diz? Que tipo de fé é essa? Ele vai dizer aqui, vocês creem que Deus é um só? E ele está falando aqui com um público que é majoritariamente judaico. São judeus que creram em Cristo e se converteram. E Deuteronômio capítulo 6, um texto que é central na vida judaica. Central. É ouve, ó Israel. O famoso texto que é chamado de Shema. É ouve, ó Israel. O Senhor, vosso Deus, é um. Ame ao Senhor, toda a sua mente, coração. E que as palavras que hoje te digo estejam na sua mão, diante dos seus olhos, como testeira nas suas testas. Escreve em casa, escreve no portão, fale com ela para os seus filhos, quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho. Lembra desse texto? Deuteronômio capítulo 6. O Senhor Deus é um só. Tiago está dizendo, vocês creem que Deus existe? Os demônios também creem. Não tem nenhum demônio ateu, nem agnóstico, nenhum. Eles até fazem algumas pessoas ficarem ateus e agnósticos, mas demônio crê em Deus. E mais, demônio é monoteísta. Não crê em vários deuses, crê num Deus só. Vocês creem que Deus é um só? É o que o Tiago está dizendo. Os demônios também. O Tiago está dizendo o seguinte, não basta ter conhecimento teológico. Não basta.
O que é a fé dos demônios? É uma fé muito embasada teologicamente. Tem um outro texto lá em Mateus capítulo 8, verso 29. Mateus capítulo 8, Jesus está indo expulsar alguns demônios, uma região chamada Gadara. E quando Jesus chega, uma pessoa possessa de demônios diz a Jesus, começa a gritar: o que você quer conosco, Filho de Deus? Mateus 8, 29. Eles gritavam: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? São demônios falando com Jesus. E o que eles reconhecem? Jesus é Filho de Deus. Jesus há de julgar inclusive os demônios em um tempo determinado. Haverá juízo. Ele diz: será que você não veio um pouquinho antes, Jesus? Então veja, os demônios creem que existe Deus, creem que Deus é um só, creem que Jesus é Deus, é o próprio Filho de Deus, creem que haverá juízo, e creem que é Jesus que vai trazer esse juízo. Teologia sistemática, ok. Muito bom, passaria numa prova em qualquer seminário. Em banca de pastor, seriam aprovados se fosse o quesito do conhecimento. Teologia ortodoxa. Certinho, sabe tudo. Não só isso, mas diz o texto que eles não só creem, como tremem. E a ideia de tremer aqui seria literalmente, ficam arrepiados. Cabelos oriçados. Eles creem e eles têm medo. Medo. Não é aquele temor que a Bíblia fala do respeito, mas é o medo. Gente, e é interessante, tem muito crente exatamente assim. Que tem uma teologia ok. E que até faz um monte de coisa certinha, mas porque tem medo. Medo de Deus, medo do cão, medo de Deus não me dar o que eu gostaria que Ele desse, ou medo do cão fazer aquilo que eu não quero que ele faça. Obedece, segue a Deus, mas não porque o coração foi transformado e essa é uma inclinação do seu desejo, faz porque tem medo, medo de consequências, medo de Deus. Tiago chama essa postura de uma postura demoníaca. Ele diz que essa é a fé dos demônios, porque é possível ter o conhecimento certo e está perdido. É possível até crer que Deus é todo poderoso, que Ele é juiz, justo juiz, e é possível até crer que Jesus voltará uma segunda vez, e ainda assim está perdido. Porque conhecimento, só esse saber, não significa que nós fomos de fato salvos. A fé salvadora também sabe tudo isso. Mas isso altera o jeito que a gente vive. É só por meio da fé que a gente não obedece por medo, mas por amor. É só a fé que transforma o nosso coração de uma maneira tão absurda que nós passamos a ouvir a Deus, obedecer a Deus, não porque temos medo das consequências, mas porque somos imensamente gratos pela obra que Ele já realizou na nossa vida. E isso altera completamente a nossa relação com o mundo e com a vida. Porque a questão não é de uma vida perfeita, mas uma vida de caminhada. Não é de uma fé perfeita, mas de uma fé viva. Uma fé que se desenvolve. Não é dizer que eu nunca mais vou errar, mas é dizer que todas as vezes que eu ir contra aquilo que eu sei que é justo e que o Senhor me ensina, eu não vou ficar indiferente. O meu coração vai se angustiar. E eu vou dizer: Senhor, me perdoa. E eu vou dizer: Senhor, me molda. Senhor, existem essas áreas da minha vida em que eu ainda não consegui mudar, ainda não consegui vencer, mas o Senhor sabe que eu não quero continuar sendo a mesma pessoa que eu sou. É só um novo nascimento que faz com que a gente possa viver, não com medo de Deus, mas possa amar a Deus e viver como quem ama a Deus. Verso 20 ele diz então, ele chama de tolo, teu tolo. A tradução literal seria vazio, oco, sem substância. Diz, é um pensamento vazio. Você tem certeza de que a fé sem obras, de que a fé sem obras é inútil? Você quer ter certeza? Precisa que eu explique mais? Que a fé sem obras é inútil? E agora então ele passa a dar bons exemplos.
Se na primeira parte ele dá mau exemplo, ele fala de uma ação, uma ilustração, e depois ele fala de uma comparação, agora ele vai dar 2 exemplos, que são 2 extremos. Ele vai falar de Abraão e de Raabe. Abraão, um homem, o primeiro patriarca, o primeiro chamado por Deus, e Raabe, uma mulher gentia, de um povo inimigo ao povo de Israel, e que era uma prostituta. Ele diz no versículo 21, por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou, ou se aperfeiçoou, ou se mostrou completa. O verso 23 diz, e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído por justiça, e ele foi chamado de amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. Olha o exemplo aqui que Tiago está trazendo, está falando de Abraão. Daquela passagem, em Gênesis capítulo 22, em que Deus fala para Abraão trazer o filho como sacrifício. Lembra desse texto? Lembra ou não lembra? Deus fala, Abraão, me traz seu filho, seu único filho. O filho que Abraão tinha esperado tanto tempo. O filho que era a promessa. Traz ele e me entrega como sacrifício no altar. Você fala assim, meu Deus, que Deus sanguinário. Que absurdo. É que nós estamos bem distante do tempo de Abraão. Mas no tempo de Abraão, isso era a coisa mais comum que existia. Deus expedindo os filhos como oferenda. Os egípcios faziam isso, os cananeus faziam isso, os mesopotâmios faziam isso, os assírios faziam isso. Todo mundo fazia isso. E ele então faz essa empreitada, sobe ao alto da montanha, você conhece muito bem a história, pega o cutelo, e na hora que vai descer, ele ouve uma voz que diz, Abraão, não faz um negócio desse. E ele olha para o lado e vê, no meio dos arbustos, um cordeiro. Então essa cena nos ensina várias coisas. A primeira é que o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus das Escrituras, é completamente diferente dos deuses pagãos. Completamente diferente. Enquanto que os deuses pagãos pedem os filhos em oferenda, o nosso Deus dá um sacrifício substitutivo. E ali nós vemos a cena de um cordeiro sendo trocado pela vida do filho de um homem. Isso depois se cumpre de maneira belíssima na cruz do Calvário. Quando nós vemos o Deus que deu o seu único filho. Deus diz a Abraão, não dê o seu único filho, porque ele já tinha decidido dar o seu único filho em nosso lugar. Esse texto nos ensina muito isso. E o texto diz então que quando Abraão faz isso, é isso que o Tiago está dizendo, quando Abraão faz isso, ele é justificado, ou é exibido como justo, ou é demonstrado como justo. E é interessante que ele diz aí no versículo 23, que assim se cumpriu o que diz o texto, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas se você conhece o livro de Gênesis, sabe que tem um negócio esquisito aqui. Porque assim, tem um texto que diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, tem isso aí. Mas não foi em Gênesis 22. Foi em Gênesis 15. Quando Abraão diz a Deus, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer tantas coisas, mas eu vou deixar toda a minha herança para o Eliezer, que é o meu servo. E Deus diz, não, de jeito nenhum. O seu descendente, o seu herdeiro, vai ser alguém que vai nascer de você, Abraão. E diz o texto que Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. 40 anos antes da cena no alto do monte, oferecendo Isaque. 40 anos antes, Abraão foi declarado por Deus justo, porque ele creu na voz de Deus. E 40 anos depois, todo mundo pôde ver que aquilo era verdade. A justiça de Abraão ficou demonstrada. Porque Abraão cria tanto em Deus, e Hebreus vai falar sobre isso. Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, vai dizer que Abraão creu que Deus podia inclusive ressuscitar Isaque dos mortos.
Abraão creu que da sua linhagem, da sua descendência, viria alguém que seria, de fato, seu herdeiro, que herdaria não só as suas propriedades, mas que herdaria aquela promessa que Deus havia feito para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão creu, vai ser da minha descendência, vai ser do meu descendente, que virá aquele de quem todas as famílias da terra serão abençoadas através dele. Abraão creu nisso, ao ponto de que 40 anos depois, quando Isaac já havia nascido, por volta dos seus 15 anos, sobe ao alto do monte, e na hora que Deus diz, me entrega o seu filho, o texto diz que Abraão entregou. A gente sabe que Isaac não morreu, Isaac não morreu, mas Tiago diz, Abraão entregou, porque a fé verdadeira é vista até na nossa intenção. Não entregou porque Deus segurou a mão e disse, eu não sou esse tipo de Deus, eu vou dar o meu filho no lugar do seu. Mas no coração, Abraão entregou. E Hebreus 11 vai dizer que ele fez isso sabendo que Deus poderia ressuscitar Isaac, porque afinal ele havia prometido que por meio do seu descendente viria a promessa. Então ele não tem medo de fazer aquilo que Deus manda fazer. Essa é uma fé prática, uma fé que é provada, e inclusive provada pelo tempo. 40 anos se passaram, e aquele Abraão que creu em Deus, continua crendo que Deus cumpre as suas promessas. Então ele diz no versículo 24, a conclusão lógica: assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. Ele diz no versículo 22, que fé e obras estavam operando juntas, estavam caminhando lado a lado. A fé se demonstrou exteriormente por meio da ação. Então a fé salvadora gera uma nova vida. Somos feitos dessa nova criatura. E essa nova criatura, então, tem novas ações. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, disse certa vez, a graça que não transforma a minha vida não salvará a minha alma. A graça que não transforma a minha vida não salvará a minha alma. Parafraseando Charles Spurgeon, ele vai dizer então que a graça que salva também transforma. A graça que de fato nos salvou é a graça que nos transforma dia após dia à semelhança de Jesus. Então vem o segundo exemplo, no versículo 25 ele diz, de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Aqui é a história lá de Josué capítulo 2, quando os espias vêm para ver a cidade de Jericó, eles começam a ser perseguidos, e eles se escondem na casa de Raabe, e Raabe então os guarda, e pede para que eles se lembrem dela. Ela diz, nós sabemos que o Deus de Israel, que o Deus de vocês, está vindo julgar o nosso povo. A gente sabe que Ele é Deus de verdade. Raabe diz isso. A gente sabe que Ele é o Deus de verdade. Então eu peço a vocês que tenham misericórdia comigo e com a minha família quando chegar esse dia. E os espias dizem, tudo bem, faça isso. Coloca na janela um filete, um fio escarlate, um fio cor de sangue, e fica dentro de casa. Você fica dentro de casa. Na casa que tem o fio cor de sangue, você vai ser protegida. E Raabe faz exatamente isso. O povo de Israel vem, domina a cidade, e Raabe é trazida como parte do povo de Israel. Há um detalhe, Raabe entra na genealogia de Davi. Há um detalhe, Mateus capítulo 1 nos fala da genealogia de Jesus, e Raabe está lá, Raabe é mencionado. O que Tiago está dizendo é, olha, desde o patriarca até a gentia prostituta, a fé funciona para os dois. Fé verdadeira muda a vida de qualquer um. Fé verdadeira altera o rumo de qualquer um. Judeu ou gentil, homem ou mulher. Alguém de alta estirpe para nós, alguém numa condição complexa socialmente falando. A fé molda e tem o poder de transformar absolutamente qualquer pessoa. Então no versículo 26 ele termina agora com a sua última ilustração, um pouco mais mórbida, ele diz, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago está dizendo que a fé sem obras não é só fraca, não é só defeituosa, ele diz é morta. A fé que não é acompanhada de ações correspondentes, Tiago diz, não dá para dizer que é fé de verdade, porque a fé é vista na vida e na prática. Para concluir, queridos,
A fé verdadeira, então, não é apenas dizer que a gente crê. A fé verdadeira também não é um mero conjunto de doutrinas ortodoxas que a gente sabe e tem na cabeça. A fé genuína é aquela que muda as bases da nossa vida. E porque muda as bases da nossa vida, vai ser demonstrada na prática, na forma como nós tratamos as pessoas, na forma como nós gerimos a nossa boca, na forma como nós nos portamos nesse mundo, na forma como nós lidamos com Deus, e amamos a Deus, e servimos a Deus. Tudo isso é o assunto de Tiago. Fé na prática. Porque crer nos faz ser. E nós somos exatamente aquilo que nós cremos. E nisso tudo nós vemos o Evangelho, queridos. Nessas duas histórias nós vemos o Evangelho. O Evangelho que nos mostra que Isaac só voltou com Abraão, porque Deus entregou o seu único filho no lugar de Isaac e no nosso lugar. A história de Raabe nos mostra que ela foi salva porque manteve o fio escarlate na janela. E nós somos salvos, porque em nós está a gota do sangue de Cristo. Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos justificados diante de Deus. Agora essa fé se mostra de maneira prática, se justifica diante dos olhos dos outros, pelo jeito como a gente vive. Como testemunhas da graça de Deus, que não só nos salvou, mas que está nos transformando, dia após dia, à imagem de Cristo Jesus. Amém, querido? A fé que nos salvou é a fé que nos santifica. Se depois de toda essa exposição, a mensagem que ficou na sua cabeça é: eu preciso fazer mais coisas. Então você não entendeu nada do que eu disse. Porque quando nós olhamos para a nossa vida e contemplamos ações que são incoerentes, o que nós precisamos não é de novas ações. O que nós precisamos é de uma fé verdadeira. O que nós precisamos é de um coração que tenha sido de fato arrebatado pela salvação. O que nós precisamos não é só mudar os nossos hábitos externos. O que nós precisamos é que Deus toque o nosso coração com tamanha profundidade, que o nosso desejo seja viver em novidade de vida. Não por medo, não porque a Bíblia assim diz que a gente tem que fazer, porque senão o máximo que a gente vai ter vai ser a fé dos demônios, que sabem um conjunto de regras e que têm medo, mas não é isso que o Senhor tem para nós. A obra que o Senhor realiza nas nossas vidas nos salva por inteiro, arrebata o nosso coração e coloca em nós o desejo de honrarmos a Deus com tudo o que nós somos, com tudo o que nós temos, com as palavras que saem da nossa boca, com os hábitos do nosso viver diário. Nós queremos honrar ao nosso Deus por meio de tudo o que nós somos, na nossa sociedade, na nossa casa, na nossa família. E sim, nós vamos errar, nós vamos escorregar, nós vamos pecar, mas se de fato nascemos de novo, nunca seremos insensíveis ao pecado. Nunca olharemos para as nossas falhas como quem diz: ah, tudo bem, tanto faz. Aquele que foi tocado pelo Evangelho de Jesus, olha para si mesmo e busca o rosto de Jesus. Busca as palavras de Jesus, busca as mãos de Jesus. E todas as vezes que se depara com algo que não parece com Jesus, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. E altera essa área da minha vida, para que eu seja mais parecido com Jesus. Não porque eu tenho medo do inferno, mas porque eu amo tanto o Senhor. E eu valorizo tanto aquilo que o Senhor fez em meu favor por meio de Jesus, que o que eu mais quero é te honrar com a minha vida, é te honrar com as minhas palavras, é te honrar com as minhas atitudes, é te honrar tratando as pessoas, é te honrar segurando a língua, é te honrar usando a boca para abençoar e não para amaldiçoar, é te honrar diminuindo as injustiças, diminuindo as dores que estão ao meu redor, que estão dentro da minha área de controle, seja por meio de ações concretas materiais, seja ao assentar e ouvir a dor de alguém, emprestar o meu ombro, emprestar o meu ouvido, seja como uma oração, mas uma oração verdadeira,
uma oração de quem ora pelo outro como se estivesse orando por si mesmo. Ensina-nos, Senhor, a refletir o caráter de Cristo, sendo identificado como Cristo. E que aquilo, Senhor, que ainda está tão diferente do caráter de Cristo em nós, que isso seja trazido à luz, diante dos nossos olhos, e que isso provoque em nós incômodo, a ponto de que nós possamos pedir ajuda, pedir conselhos, confessar pecados, se apropriar dos instrumentos de graça, os meios de graça, da Tua palavra, da oração, da comunidade de fé, a fim de que a nossa vida de fato espelhe essa graça que nos alcançou.